Asilo do hospício. O trabalho noturno em turno geralmente é considerado assustador pela maioria das pessoas que já o realizaram. Ao percorrer os corredores durante a noite, os instintos ficam em alerta máximo, deixando a mente em estado de tensão. Estamos programados para temer a noite, um momento de vulnerabilidade em que descemos na cadeia alimentar. Nossos corpos anseiam por descanso, e nossos sentidos não estão preparados para lidar com a escuridão. No entanto, para mim, isso nunca foi um problema. Na verdade, eu até gosto da escuridão. Quando faço minhas rondas, não sinto medo, apenas paz. Andar pelos corredores à noite significa não ter que lidar com pessoas apressadas ou conversas sem sentido. Não há responsabilidades extras, pedidos, conversas banais ou cortesias vazias. Apenas o eco dos meus próprios passos no linóleo, ecoando nas paredes, e os sons suaves da respiração dos pacientes ao passar por seus quartos. De vez em quando, um deles acorda em pânico, o que é bastante raro, mas acontece de vez em quando. Nesses momentos, tudo o que preciso fazer é chamar a enfermeira de plantão, e ela cuida disso. Eu continuo minha caminhada, volto para a recepção, para os meus livros. Alguns dos enfermeiros mais falantes reclamam quando passo pela estação deles, dizendo como é chato ficar no turno da noite. Eles me perguntam como eu consigo suportar. Eles perguntam se não fico entediado, se não fico cansado durante o dia seguinte. Eu digo a eles que isso não me incomoda, que gosto do silêncio. O que eu não digo é que é durante o dia que tudo parece sem sentido para mim. Eu não tenho amigos que precisem da luz do dia para passar tempo comigo, não tenho uma namorada que precise de atenção. Minha mãe faleceu quando eu era pequeno, meu pai tem uma nova família e simplesmente me deixou. E eu não me importo, você não sente falta do que nunca teve. Acho que sou o que você pode chamar de solitário. Acredito que os enfermeiros percebam isso, pois raramente tentam falar comigo. Os simpáticos me lançam um sorriso quando me veem, e os underline me ignoram, mas tudo bem para mim, para ser honesto. Sempre imaginei que eles provavelmente não pensariam muito de mim se me conhecessem de verdade. No geral, não é um lugar ruim para trabalhar. É um dinheiro fácil, não se precisa de muita segurança para cuidar de um bando de idosos no fim de suas vidas. Não há nada aqui que realmente vale a pena roubar, nem drogas, nem equipamentos caros. Os pacientes nem conseguem sair da cama, quanto mais causar problemas que valessem a pena mencionar. Pelo menos, era isso que eu pensava. A primeira vez em 15 anos de trabalho que senti medo no hospício foi quando trouxeram a Isaiah Muldoon. Antes de ver Muldoon, já tinha presenciado algumas coisas perturbadoras. Pacientes com demência falando com as paredes, idosos com câncer cerebral gemendo como mortos-vivos, senhoras idosas tão emaciadas que você poderia passar uma lanterna pelo estômago delas e ver a espinha do outro lado. Nada disso teve o mesmo efeito que aquele homem imóvel em sua maca. Ele estava tão imóvel que a única maneira de saber que ele estava respirando era o som da máquina ao lado dele. Mas seus olhos estavam abertos, olhando fixamente para o nada, cheios de horror, como se tivessem visto o fim de tudo. Era bastante raro ver um paciente chegar assim. Eu perguntei sobre Muldoon, sobre sua família, amigos. As enfermeiras me disseram que sua esposa havia falecido mais cedo naquele ano, que ele não tinha filhos. Ele havia se mudado recentemente para a região e nem mesmo tinha um contato de emergência. A única razão pela qual ele tinha o suficiente para o quarto era seu seguro, que era pago por alguma organização. Olhando para trás, acho que meu primeiro erro foi sentir alguma conexão com ele. Ele não tinha ninguém, assim como eu não tinha. Além disso, considerando seu estado, sabia que não precisaria conversar com ele ou ouvir qualquer conversa sem sentido. Então, pensei, o que poderia ser prejudicial se eu entrasse em seu quarto e falasse com ele enquanto passava? Sentia-se estranho falar com alguém daquela forma,
iniciar uma conversa com alguém, algo a que não estava acostumado. No começo, falei sobre o clima, esportes, notícias, instantaneamente me odiando a cada vez que me vi envolvido em uma conversa fútil, abortando e me amaldiçoando enquanto continuava minhas rondas. Mas toda vez que passava, ele estava lá, esperando, uma audiência cativa, por assim dizer. Comecei a falar com ele sobre os livros que estava lendo, sou fã de Murakami, então contei a ele a trama do romance que estava lendo do autor, o que eu achava e o que eu achava que aconteceria. Mantinha-o atualizado a cada noite que passava e logo passamos para assuntos mais pessoais. 2. Lembro daquele pequeno recurso no Nintendo DS original chamado Pictocha. Era como uma sala de bate-papo onde você podia se juntar a qualquer pessoa que estivesse usando um DS dentro de uma certa distância. Minha casa ficava perto da rua principal da nossa vizinhança, com todos os bares e festividades. Quando eu tinha 12 anos, o Nintendo DS estava em seu auge, especialmente os jogos de Pokémon. Havia um lugar na cidade, perto da minha casa, entre algumas lojas, com alguns bancos, para onde eu ia sempre encontrar meu amigo Cal, para batalharmos com nossos Pokémon. Normalmente, era um local onde muitas crianças andavam por aí com seus DSS. Uma noite, em vez de jogar Pokémon, Cal e eu estávamos brincando no recurso Pictocha, enviando imagens inadequadas e mensagens bobas um para o outro, rindo muito. Lembro-me de notar como as folhas estavam começando a balançar ao redor, como se o vento estivesse ficando mais forte. Então, ouvimos o Jim que soava quando alguém entrava no chat. Na tela, apareceu Now Entering, Joe. Cal e eu olhamos um para o outro sorrindo, porque era engraçado, mas estranho que alguém tivesse se juntado. Olhamos ao redor do nosso entorno imediato naquele pequeno espaço entre os prédios em que estávamos sentados, mas estava um pouco escuro para ver qualquer coisa além da luz pendurada na lateral de um dos prédios. Decidimos seguir em frente. Escrevi Oi, Joe com a minha caneta Stylus. Ele respondeu com texto digitado no teclado dizendo Oi. Então, Cal escreveu com a caneta Stylus onde você está, Joe. Joe enviou uma mensagem em texto de teclado dizendo eu vejo vocês. Cal e eu nos olhamos novamente, pois obviamente era algo estranho para ele dizer. Olhamos ao redor novamente. Joe enviou outra mensagem dizendo vocês vêm aqui com frequência, não é? Eu respondi desta vez usando o teclado em vez de desenhar livremente, dizendo sim. Quem é você e onde você está? Então, Joe enviou uma imagem. Eram objetos fofos e ondulados. Minha primeira suposição foi que era uma nuvem. Digitei de volta, é uma nuvem. Joe respondeu, não, adivinhe de novo. Digitei novamente, por quê? Ele respondeu, é onde estou me escondendo. Pela terceira vez, Cal gritou, quem está aí? Eu olhei novamente para o DS e vi outra imagem de Joe. Era parecida com a imagem anterior, mas mais detalhada. Eu digitei, é um arbusto? Eu disse isso e ouvi um riso que parecia estar bem em cima de mim. Sabia que Cal também tinha ouvido, porque olhamos um para o outro mais uma vez. Mas então vi os olhos de Cal focarem em algo atrás de mim. Eu me virei e vi um cara se levantando lentamente de um arbusto grande que ficava atrás do meu banco. Ele era muito mais alto do que eu e, ao olhar para mim, ele tinha um sorriso largo. Lembro-me de que seus dentes eram pequenos e suas gengivas ocupavam a maior parte do sorriso. Em seguida, ele colocou as duas mãos nos meus ombros, não de forma gentil, mas com uma pegada apertada, e apertou-os com força. Eu gritei Cal, e nós corremos para as nossas bicicletas. Enquanto pedalávamos desesperadamente, tentando ganhar velocidade, ouvi o som dos passos pesados do homem atrás de nós. Felizmente, conseguimos ganhar velocidade suficiente e voltamos para uma área pública na estrada. Só então olhei para trás e vi que o homem não estava nos seguindo.
Fomos direto para minha casa e contamos para minha mãe e meu pai, que me proibiram de ir sozinho para a cidade à noite. Eles ligaram para os pais de Cal para recomendar que eles fizessem o mesmo com seu filho. Mesmo que eles não tivessem imposto essa restrição a mim, não há como eu voltar para aquele local à noite. Na verdade, me dá arrepios pensar em quantas vezes aquele cara deve ter nos observado com nossos DSS para saber quando nos abordar com um DS próprio.